Dando continuidade ao estudo sobre graça, abordaremos agora nosso segundo ponto, a graça comum. Para isso, usaremos como texto base Mateus, capítulo 5, verso 45. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Já vimos que após a queda, Adão e Eva foram sentenciados à morte. Assim também, todos os seus descendentes, ao andarem em seus passos. Mas de fato, Adão e Eva não morreram imediatamente, embora a sentença de morte começasse a ser aplicada na vida deles no dia em que pecaram. A execução plena da sentença de morte foi retardada por muitos anos. Além disso, milhões de seus descendentes até o dia de hoje não morrem nem vão para o inferno tão logo pecam, mas continuam a viver por muitos anos, desfrutando bênçãos incontáveis nesta vida. Como pode ser isso? Como Deus pode continuar a conferir bênçãos a pecadores que merecem somente a morte, a milhões que nunca serão salvos, cujos pecados nunca serão perdoados? A resposta a essa pergunta é que Deus concede-lhes graça comum. Podemos definir graça comum da seguinte maneira: esta é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes ou aos eleitos somente. A graça comum é diferente da graça salvadora. Esta graça comum não traz salvação a seus destinatários. É dada aos crentes e descrentes igualmente. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, é possível distinguir diversas categorias específicas nas quais essa graça comum pode ser vista. Ela abrange a esfera física, intelectual, moral, religiosa, dentre outras. Pela graça comum, Deus também refreia as pessoas de serem tão más quanto poderiam. A maioria dos seres humanos não cai nas profundezas às quais seus pecados normalmente os levariam, porque Deus intervém e coloca freio na sua conduta. Deus também distribuiu medidas significativas de capacidade em áreas artísticas e musicais, assim como em outras esferas, nas quais a criatividade e a habilidade podem expressar-se, como praticar esportes, compor, escrever, pintar e assim por diante. A despeito de tudo isso, devemos perceber que a graça comum é diferente da graça salvadora. A graça comum não muda o coração humano, nem traz pessoas ao genuíno arrependimento ou à fé. Ela não pode salvar e verdadeiramente não salva pessoas. A graça comum refreia o pecado, mas não muda a disposição fundamental de pecar, nem purifica a natureza humana decaída. Devemos também reconhecer que as ações que os descrentes realizam por causa da graça comum não merecem a aprovação ou o favor de Deus. Essas ações não procedem da fé, nem são motivadas pelo amor a Deus, e sim pelo amor ao ego, sob uma ou outra forma. Reconhecemos que os descrentes muitas vezes recebem mais graça comum que os crentes. Eles podem ser mais habilidosos, trabalhar com mais esforço, ser mais inteligentes, mais criativos, ou ter mais dos benefícios materiais desta vida para desfrutar. Isso não indica de forma alguma que eles são mais favorecidos por Deus no sentido absoluto, ou que eles vão ganhar qualquer coisa relativa à salvação eterna, mas significa somente que Deus distribui as bênçãos da graça comum de vários modos, muitas vezes concedendo bênçãos bastante significativas a descrentes. Em tudo isso, obviamente, eles devem tomar consciência da bondade de Deus e reconhecer que a vontade revelada de Deus é que essa bondade finalmente os conduza ao arrependimento. Romanos 2, verso 4.